No vídeo passado eu comentei um pouquinho sobre o porquê da gente não conseguir pensar de fato com a nossa própria cabeça e eu citei ali inconsciente coletivo. Então no vídeo de hoje eu vou falar sobre inconsciente coletivo e arquétipos. Inconsciente coletivo e consequentemente os arquétipos são conceitos do Jung, né? E é a base do pensamento dele. Basicamente, na visão de Jung, né, existe uma diferença e uma separação entre o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo, em que você tem ali no inconsciente individual todas as questões suas, pessoais, particulares, mas todo mundo compartilha desse inconsciente coletivo. E eu quero deixar bem claro aqui que essa não é a nossa visão do The Rose Method, tá? A gente só pega emprestado esses conceitos que são muito interessantes e já tem um teor científico importante pra gente. Então eu vou fazer um vídeo mais pra frente explicando como a gente enxerga os diferentes estados de consciência. Então, essa ideia do inconsciente coletivo é muito interessante porque, partindo do princípio de que todo mundo desfruta desse inconsciente, né, um inconsciente coletivo, é daí que vem grande parte dos nossos sonhos, dos nossos pensamentos, dos nossos paradigmas, da arte, né, de toda a inspiração artística, os mitos, os contos e várias outras coisas. A nossa grande fonte de inspiração, né, tanto para os mitos, quanto para as nossas ideias, quanto para a nossa expressão artística, uma grande parte vem, de fato, do inconsciente coletivo. E é muito interessante isso porque o inconsciente coletivo é algo que não é muito fácil de você explicar racionalmente. Ele não entra dentro do método científico, porque não é uma coisa que você consegue seguir, né, exatamente o método científico, e não é algo então que você consegue explicar com racionalidade, é algo muito sensorial, que você precisa perceber isso. Então basicamente você consegue perceber em toda a humanidade temas relacionados, temas comuns, né, em toda a sociedade, estruturas psíquicas comuns em todos nós, que são passadas ali de geração em geração. Você consegue ver claramente, né, principalmente dentro da psicologia, que existem essas estruturas psíquicas em todas as pessoas. Você consegue ver essa repetição, a repetição dessas estruturas. E essas estruturas são os arquétipos. Arquétipos são padrões, símbolos ou ideias de culturas passadas e presentes. E esses padrões se definem de várias formas, né? Você tem o arquétipo do herói, o arquétipo do palhaço, enfim, existem vários outros. É muito interessante fazer a leitura dos livros de Jung, né? Os arquétipos, sobre os símbolos, né? Sobre a simbologia, inconsciente coletivo. Tem vários livros interessantes de Jung para você se aprofundar nesse tema. Então, só para resumir, essa ideia de inconsciente coletivo e arquétipos é a ideia de que talvez não necessariamente a gente tenha um inconsciente só pessoal, e sim um inconsciente coletivo onde todo mundo está imerso de alguma forma, que contém informações pré-estabelecidas e comuns a todos. E que é difícil de explicar racionalmente, né, cientificamente isso. E o que está muito relacionado a isso, por exemplo, é a questão dos instintos, né? Os padrões de instintos que vão se repetindo. É como se estivesse impregnado ali no nosso DNA, sabe? Isso faz parte, o DNA é a parte física, né? O inconsciente coletivo está dentro ali de um corpo mais sutil. Isso está atrelado ao conhecimento geral que vai sendo adquirido de forma natural pelas pessoas, né? O conhecimento passado de geração em geração, dentro daquela cultura que fica ali permeando, né? É muito comum, vários autores falam sobre isso, né? De que é muito comum você ter esse conhecimento geral, né? Sendo propagado naturalmente dentro da sua cultura, tá? Isso aí vai sendo criado espontaneamente desde o passado até hoje. E não é algo racional. Se fosse algo racional, todo mundo seria muito inteligente, né? Com esses conhecimentos todos adquiridos. Mas você meio que já sabe tudo que foi criado, sabe? Tudo bem,
você não tenha, talvez você nunca tenha se aprofundado em tudo o que é impossível, mas você meio que sabe o que está rolando. E isso tem um impacto direto no nosso comportamento, na forma como a gente se comporta. Isso vai construindo o nosso comportamento, como eu falei no vídeo passado, né? Por isso que você não é você mesmo, né? Você não pensa com a sua própria cabeça, porque você está totalmente induzido por essas questões muito profundas dentro de você. E o que intensifica ainda mais isso é a questão da internet, onde você tem muito mais informações sobre tudo no mundo inteiro, né? Então a globalização é uma forma mais presente, mais palpável desse conceito de inconsciente coletivo, né? A propagação dessas ideias, a globalização de ideias, pensamentos, informações é uma forma mais densa desse conceito tão sutil de inconsciente coletivo. E agora trazendo para o nosso universo do The Rose Method, para dentro das nossas aulas, para dentro dos nossos bate-papos e palestras, como que a gente trabalha com o inconsciente coletivo e os arquétipos? Quando nós entramos no estado de meditação, que é um estado de intuição linear, né, que está acima da mente, né, mais sutil do que o mental, a gente consegue ter mais clareza do que é esse inconsciente coletivo, essa coisa que permeia aí a todos os indivíduos. Então a meditação é uma das principais ferramentas para você estar acima desse inconsciente coletivo e observá-lo de cima. Tá? E uma outra coisa muito interessante que a gente trabalha na nossa metodologia é a criação de arquétipos, porque os arquétipos vão sendo criados, né, coletivamente. Os principais já estão criados, mas o tempo inteiro a gente está criando novos arquétipos. Então a ideia é tomar as rédeas desse processo, deixar de ser algo automático e passar a administrar isso e criar os seus arquétipos. A gente faz isso através das mentalizações. Através das mentalizações nós criamos arquétipos para a nossa vida pessoal, individual e consequentemente vai tendo um efeito no coletivo. É muito interessante de observar isso, claro que vai acontecendo em longo prazo na medida que a sua egrégora vai crescendo, né? Que o seu grupo vai crescendo, o grupo daquela ideia que pensa daquele jeito, que vai criando esses arquétipos. Então a gente faz muito isso através da mentalização. Eu já fiz vídeos sobre egrégora e sobre mentalização, vai aparecer aqui nos cards para você visualizar, tá? Então dentro do The Rose Method a gente trabalha dessa forma, através da mentalização para a criação de arquétipos, através da meditação para a compreensão e a percepção do que é esse limbo, né, do inconsciente coletivo. É isso. Se você curtiu o vídeo de hoje, deixa o like, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, toca no sininho para ativar as notificações e aqui na descrição tem o link para você acessar a nossa plataforma onde eu dou aulas de meditação, de técnicas corporais, de respiração, aulas teóricas também para você se divertir. 14 dias sem custo nenhum para você conhecer um pouquinho do meu trabalho, ok? Até o nosso próximo vídeo.